Esse nefasto e conturbado mundo gospel me prova a cada dia que ele nunca representou e nunca representará o que é o verdadeiro evangelho de Yeshua HaMashiach, o que é ser verdadeiramente a igreja de Cristo na terra. Gente, nós estamos diante de, parece que um caldeirão de misturas de doutrinas diabólicas, doutrinas de homens e promoção de sentimentos e intenções tão maquiavélicas, a gente a cada dia vê escândalos e mais escândalos, e, meu Deus, nosso cabelo já está em pé porque, lamentavelmente, há alguém que está pagando o pato por causa disso, há alguém que está sofrendo por causa disso, e é um povo sendo enganado também. Isso, logicamente, prova que estamos nos últimos dias, estamos na reta final, querido. Há poucos dias víamos um pastor aí, famosíssimo, declarando como se fosse graça e diante de 1000 homens, dizendo que ele dava beijo na boca da sua filha e, ao mesmo tempo, quando ela passava, insinuava que queria pegar ela. Meu Deus do céu, como se fosse uma promoção de algo maligno, sexual. Gente, aonde nós estamos? Muita gente está defendendo, porque essa laia toda ela se defende, toda ela se apoia, porque isso é a maior prova. Preste atenção, eu vou falar. Essa é a maior prova de uma verdade, entre tantas, mas uma verdade. Esse homem está falando algo que é a tradução do que é realmente o conteúdo e a essência do coração desses homens, o conteúdo e a essência do coração dessa máfia maligna chamada mundo gospel. E nós não podemos aceitar isso, não posso aceitar isso. Ah, aquele é bênção, ah, aquele é isso, e assim há uma ala defendendo abertamente. Querido, há coisas que devem ser reprovadas, pela boca sai o que está no coração. São os mesmos que fazem essas coisas, lançam para o mundo. O povo se escandaliza porque eu vi essa notícia num jornal, secular, que já estão prontos para peneirar, condenar e fuzilar todo esse perfil dos evangélicos no Brasil, que já está de sobra tudo que é escândalo maligno, tudo que é mau exemplo. E, lamentavelmente, os que deveriam dar exemplo não estão dando exemplo num jornal. E para que falar de tanta coisa que se espalha a nível de Brasil e do mundo por causa de uma ação maligna, carnal, infeliz, sem graça, sem virtude, sem unção? Isso é a tradução do que tem, o que há no coração desses homens de Deus. Ou seja, não tem temor, não quero acusá-lo de nada, não quero acusá-lo que ele é isso, aquilo, outro, não. Só quero dizer, o que há no coração de homem que, de uma forma tão lavada, é capaz de afirmar uma aberração dessa, infeliz por cometer essa prática, e infeliz ainda de declarar publicamente. Gente do céu, vocês veem a gravidade disso, ou será que eu estou ficando caduco? Por favor, deixe um comentário, fale alguma coisa. Será que isso deve ser simplesmente amenizado, ou vamos passar um paninho aí para poder limpar tudo isso e vamos para frente? Não, querido, nós precisamos falar. Muita gente me pergunta, e agora, o que eu faço? Saia desse lixo, saia desse tipo de lixo, saia desse engodo. Todas as estruturas que estão globalizando, né, o que é a igreja, o evangelho hoje em dia, as denominações que eu prego contra, tudo que é denominacionalismo, todo esse mundo gospel moderno, todos esses perfis que tenho feito muitos estudos, que até dão ordem de como você pintar a sua igreja, de preto, disso, aquilo, do outro. Querido, eu não tenho nada contra a cor nenhuma, você pinta do jeito que você quiser, mas existem padrões que estão sendo colocados. E essa pompa que está envolvendo muitos homens, que começaram de uma forma simples, querido. Eu vou te falar uma coisa, faz 36 anos que eu estudo a palavra, prego o evangelho, 36 anos, comecei muito cedo, com 15 anos comecei a ler a palavra do Senhor, com afinco, com dedicação, comecei a evangelizar, comecei a me envolver no ministério. No ano de 88 no Brasil, começamos com meu pai, com muita dificuldade, meus irmãos, minha família, a anunciar a verdade. E eu estive sempre do lado do meu pai, fazendo a obra do Senhor. Durante muito tempo, muitos anos, mais de 17 anos, eu estive nessa questão denominacionalista tradicional e vi coisas absurdas. Durante 17 anos.
só apanhando, só sofrendo, só me subjugando a sistemas, não ao que é o perfil da santidade, de um caráter transformado e de uma igreja que prega o evangelho. Não, denominacionalismo. Depois entrei em toda essa modalidade, no 2008 para 2009, entrei na modalidade da libertação, entrei nesse mover celular, a visão. Achei que com certeza tinha encontrado algo maravilhoso. Sim, de fato, veio um mover novo para a minha vida. Aprendi muita coisa linda, preciosa, mas os homens tiveram a coragem de deturpar, de fazer algo maligno, uma mecânica, principalmente promovidos por mamon, pela avareza, pela ganância. Vi gente mentirosa, vi pompa, vi tanta coisa. E o Senhor falou, sai disso, eu tenho contado sempre isso para vocês. Sai. E já há alguns anos o Senhor tem me levantado para pregar o evangelho do reino. E tenho anunciado, hoje não faço parte do sistema. Lógico, temos registro, CNPJ, trabalhamos com legalidade, sou pastor de uma igreja, não usamos placa, não usamos ou usufruímos do que é o denominacionalismo, mas estamos trabalhando e ganhamos alma e fazemos a obra do Senhor. Só que, preste atenção, estamos numa reta final onde, primeiro ponto, a apostasia, esse é o primeiro ponto, a apostasia está tomando conta daqueles que deveriam pregar o evangelho. Né? O que esperar desse cara? Esse cara já se vestiu de chapolim, meu irmão, de chapolim para pregar a palavra do Senhor. O que esperar? Aonde, gente, temos autonomia para trocar a essência do poder da palavra e o poder do evangelho para fazer um circo dentro da igreja? Lógico, Spurgeon já falava, meu irmão, quando precisamos entreter o povo, fazer um circo dentro da igreja e começamos a fazer coisas absurdas dentro da igreja, é porque realmente já o poder não está conosco, já a virtude do Senhor não está conosco, a santidade, a essência do verdadeiro evangelho já não está conosco. E aí, com certeza, vai haver um circo, e aí os palhaços vão aparecer um monte de bugiganga do inferno para entreter o povo, e com certeza muita gente iludida por emoções, mas não vai conhecer a glória do verdadeiro evangelho. Apostasia, olha o que diz aqui em 1 de Timóteo 4:1 diz assim, ora o Espírito afirma expressamente, quem está falando é o Espírito, que nos últimos dias alguns vão apostatar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Queridos, saia desse engodo do mal, onde estão te enganando, onde não estão pregando o evangelho genuíno. E é isso que eu descobri, é isso que eu vi em todas essas estruturas que eu vivi, dessas estruturas globalistas, onde todo mundo anda com bottom, com carteira, com denominação, com tudo isso, se prega uma sistêmica diabólica, humana, carnal, que promove o ego, mas não se prega o verdadeiro evangelho. Existe o líder dessa visão celular aqui no Brasil, em Manaus, e há poucos dias eu fiquei sabendo que o próprio genro e a filha se afastaram dessa redoma. Sabe por quê? Porque o próprio genro descobriu que o líder, ele não prega o evangelho. Falou, meu sogro não prega o evangelho, ele prega uma sistêmica. E eu falei, pronto. É o que faltava, na própria família, alguém se afastar porque reconhece que não se prega o evangelho. Onde pessoas que saíram e agora vivenciando o evangelho de poder, de obra e de frutificação do que é realmente o evangelho, dizem, é gritante a comparação do que é uma sistêmica religiosa, uma sistêmica de modelo, uma sistêmica gospel ou qualquer tipo de denominacionalismo ao que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então você deve tomar cuidado para não cair na rede da apostasia nessa última hora. Porque eles vão usar a Bíblia, eles vão usar. Nessa semana eu vou falar de traduções. Se você quer que eu faça isso, deixe um comentário, esteja conosco, porque eu vou falar de traduções bíblicas. Eu tenho falado em muitos lugares sobre a NVI, muita gente tem me fuzilado. Ó. NTLH, essas versões de hoje. E eu vou te mostrar por que você não deve usar essas Bíblias. Ah, eles pregam Bíblia. Vamos ver se eles estão pregando Bíblia mesmo. Vamos ver, porque a palavra diz que quem acrescentar ou tirar, as maldições vão cair sobre ele, as maldições desse livro. E essa turma está moldando versículos, está trabalhando e não estão pregando o evangelho na sua originalidade. Por isso que eu preciso pesquisar
um pouco da língua hebraica, um pouco de grego, saber, mergulhar, estudar. Não preciso ser um mestre para isso, mas eu preciso estudar e conhecer e saber e entender o que eu preciso entender aqui na originalidade. Porque é muito manipulador. E eles vão apostatar. Apostasia é negar o que é a essência da fé. E a fé vem pela palavra. E obedecem o quê? Obedecem espíritos enganadores. Se eu largo a essência da palavra, vou apostatar o que é a minha fé pela palavra, vou obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ensinos de demônios. E aí você vai encontrar muita gente fazendo isso, usando a palavra. Eu vou te provar como tem gente fazendo novas traduções usada pelo demônio. Cuidado com as Bíblias que você usa. Ah, é Bíblia. Tome cuidado com essas Bíblias que estão surgindo. Eu vou fazer estudo sobre isso. Tá bom? Então temos a apostasia, temos também outro tipo de ação que está acontecendo. É tanto escândalo, é tanta maldade que está, o segundo ponto acontecendo, esfriamento do amor. Vou anotar aqui, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 em diante. Leia isso, esfriamento do amor. O próprio Yeshua falou em Mateus 24:12. Mateus 24:12, ele falou claramente, por aumentar a iniquidade. Essa é a palavra, iniquidade. Porque a iniquidade não é simplesmente um pecado, não é simplesmente uma maldade. Iniquidade é quando alguém, preste atenção, que conhece a palavra, sabe, entende a doutrina, e por estar engodado em coisas malignas e diabólicas, ele mesmo vai fazer coisas más, pecaminosas, com maldade, com dolo, propositalmente, sabendo disso. E, logicamente, ensinando coisas malignas. Então, essa iniquidade está acontecendo quando tem dolo, tem maldade, tem pecado de pessoas que já conhecem, já sabem, são malandros de altar. Olha o que está acontecendo nesse país, gente. Só um tolo, um indouto, um leigo, um inocente, ou um malandro demais não vai entender o que está acontecendo. Já falei tanto sobre isso, tanto que Deus me tomou em jejum, em profecias para falar. Chorem sacerdotes, vem maldade. Me anunciaram aí muitas vezes como o profeta do caos. Natanael ficou louco. Lidei com muita gente que me diz, Natanael ficou louco, que nada. O governo do justo vem, governo do justo uma vírgula, meu irmão. E veio a maldade, se instalou a maldade nessa nação. E o que aconteceu? Veja o que está acontecendo em todo mundo. O país está dividido, as traças está sofrendo a juízo de Deus. E isso é culpa da política? Não, isso é culpa dos sacerdotes. Veja lá, culpa dos sacerdotes, é somente culpa dos sacerdotes. Então, nós podemos ver no perfil do que é a história de Israel, na monarquia, ou como país de Israel, toda vez que os sacerdotes se afastaram da presença de Deus, toda vez que os sacerdotes se desviaram para outros deuses, toda vez que o sacerdócio se corrompeu, veio punição, veio juízo. E vem mais juízo. De norte a sul temos um caos, até no clima. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Há poucos dias, querido, no Rio de Janeiro, foi no sábado passado, se não me engano, uma cantora diabólica, satânica, gasto de 60 milhões para cantar 4 músicas, só orgia maligna, só coisas diabólicas, satânicas. E tem gente que bate palma, aplaude, está tudo bem. E, por outro lado, outros morrendo, sendo afogados pelas enchentes. Onde nós estamos, a depravação geral já tomou conta dessa nação. E, lamentavelmente, nós estamos sofrendo. Quem são os culpados, querido? Sacerdotes. Não bote a culpa em ninguém, não. São sacerdotes. Porque todos os que estão no governo, Deus os colocou. Deus os colocou. Eu digo abertamente, todos os que estão em ação geral e global no mundo, Deus os colocou. Não tem ninguém que não tenha sido colocado por Deus, porque Ele tira e coloca reis. Não venha com um papo furado aqui, não. Mas quando Deus coloca a sua mão para trabalhar e julgar a igreja, quando a igreja se desvia, quando o seu povo se afasta da presença dele, quando os sacerdotes se corrompem,
homens depravados, homens imorais. Isso que está vendo, escândalo atrás de escândalo. E quem vai sofrer é o povo. O povo, o povo. Outra coisa que está acontecendo, a perda da fé. Muita gente perdendo a fé. Em Lucas 18:8, o próprio mestre falou assim, quando o Filho do Homem voltar, será que poderá achar fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Será que vai haver gente que está conectada pela fé? Sim, creio que sim. Ainda vai ter gente fiel, que vai estar conectada. Mas muita gente hoje está se tornando humano, carnal, acredita em qualquer teoria, é humanista, egocentrista, relativista, enfim, por quê? Porque a fé apagou-se, a fé simplesmente se extinguiu. Por quê? Porque, lamentavelmente, quem deveria dar exemplo de uma fé sadia e gloriosa está dando mau exemplo. Como está a sua fé? Como está a sua vida em conexão com o Eterno? Será que você tem fervor ainda? Ou você já desanimou, você já abriu mão de tanta coisa por causa de homens, por causa de maus exemplos? O que tem de gente escandalizada, o que tem de gente sofrendo, o que tem de gente, meu irmão, que foi extorquida, que foi abusada, que foi aproveitada, que foi, meu Deus do céu, ou mal aproveitada. Nós precisamos voltar. Além de tudo isso, nós vamos ver muita imoralidade. Nesses dois, imoralidade e avareza, eu vou ler aqui em 2 de Timóteo 3:1. Olha o que diz aqui. Vê se não tem a ver com esse tempo aqui. No capítulo 3 de 2 de Timóteo diz assim, sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Hoje, o que nós mais vemos dentro da igreja, gente egoísta, começando pela liderança, os sacerdotes, gente que não fazem nada pelo povo, só pensam neles, egoístas, avarentos, homens se enriquecendo. Queridos, eu digo categoricamente, olha o que eu vou lhe falar. Alguém me pergunta, é possível um pastor ser rico? Eu digo, olha, não tem base bíblica para isso. Eu vou fazer um estudo para provar porque um pastor, um sacerdote, ele não pode ser rico. Não pode esbanjar milhões, não pode, não, Senhor. Não. Não há base bíblica para isso. Aliás, a única vez que aparece um pastor rico, sabe onde é Apocalipse? Numa igreja chamada Laodiceia. E sabe o que o próprio Yeshua fala para esse pastor rico? Tu dizes que és rico e não te falta nada, mas para mim você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. 5 características. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E acabou, e a condenação para a vida dele. Meu Deus do céu. Então, eu preciso entender que essa avareza maligna que tomou conta dos pastores, e eu já estive no meio de pastores, e falando, quando eu comprar meu helicóptero, quando eu comprar meu jato, os cambada de sem vergonha, que laia de homens se levantou nessa última hora para dizer que são apóstolos e pastores. Um pastor deve receber para viver e se manter? Claro que sim, claro que sim. Eu apoio, tenho base bíblica para isso. Tenho base bíblica para isso. Agora, um pastor se enriquecer às custas de ovelha, não é de Deus. Um pastor juntar milhões e ter um patrimônio absurdo dele por causa de que pegou dinheiro ou usufrui do dinheiro de dízimo de oferta, errado. Condene isso. Luxos e riqueza para um pastor que vive da obra? Não, está errado. Isso está errado. Se mantenha, viva bem, trabalhe. Eu conheço, por exemplo, aqui conosco tem pastores que fazem voluntariamente o trabalho. Pastores voluntários. E todos eles trabalham. Todos eles trabalhamos. E voluntariamente trabalham aqui. E o que acontece? Por exemplo, tem alguns que são empresários. E destaco pessoas aqui que são empresários. Isso, lógico, pastoreiam, cuidam, fazem a obra por amor. Mas são pessoas muito prósperas, porque são empresários. Eram empresários, sempre foram empresários e trabalharam. Eles têm suas empresas. Muito bem, se ele quer ser rico, ele vai trabalhar com a sua empresa. Vai trabalhar, vai se destacar com a sua empresa. E vai se desenvolver como qualquer pessoa, com certeza. Agora, se enriquecer com o dinheiro da igreja, com o dinheiro dos fiéis, com o dinheiro de oferta,
É por isso que tem um escândalo geral no Brasil e no mundo. Isso não procede, isso não é de Deus. E vigie seu pastor se ele começa a esbanjar. Vigie seu pastor se ele começa a fazer coisas escandalosas com o dinheiro. Não. O dinheiro é arrecadado. Claro que se é bíblico, arrecadar sempre foi bíblico. Ofertar, fazer a obra, cooperar, sempre foi bíblico. Foi bíblico. Sendo que está no seu coração. Se você não sente fazer, não faça. Porque a Bíblia diz claramente na Bíblia, achar que o Novo Testamento, faça conforme o seu coração. Eu posso fazer o que eu quiser conforme o meu coração. Se eu faço com devoção, ninguém pode me condenar da forma que eu vou contribuir. Com tal que eu faça de coração. Concorda comigo? Se eu quero fazer, se eu quero dar 10, 20, 30, se eu quero dar a metade do que eu recebo para a obra de Deus, o problema é da pessoa, se o faz de coração. Agora, alguém impor isso, alguém te impor isso, alguém impor uma regra e te massacrar com isso, ainda te condenar e te mandar para o inferno por causa disso, isso está errado. Segunda coisa, essa é a maneira de contribuir. Agora, já que se arrecada, porque se arrecada, lógico, nós construímos, fazemos salas, empreendemos, pagamos, enfim, fazemos obras sociais, ajudamos famílias, crianças carentes, pessoas necessitadas, te convidamos para um dia viver o nosso trabalho. Agora, preste atenção, pegar desse dinheiro para esbanjar, para comprar carro zero, para comprar casas em condomínio fechado de luxo, olha para mim, toma vergonha na tua cara, pastor. Toma vergonha na tua cara. Isso não procede. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Pegar dinheiro para fazer coisas suntuosas, loucuras e coisas que não agradam ao Senhor, não procede. Não tem base bíblica para isso. Ministério é renúncia. Pode vir muito recurso, mas tem que ser direcionado para aquilo que é a obra do Senhor. E tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então, nós vamos ter esse mau exemplo hoje em dia. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Sempre na minha infância escutava isso e muita gente falava que era o povo. Não, agora estou dizendo, isso aqui não se cumpre no povo. Se cumpre agora no sacerdócio. Há muitos homens que já estão assim, arrogantes, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Sempre se falava que o povão era assim. Não, querido. Agora eu posso falar, são os sacerdotes que estão assim. São os sacerdotes que estão corrompidos. E isso aqui, ó, a imoralidade e a avareza já tomou conta de muita gente. Já tomou conta de muita gente. E nós não podemos culpar o dinheiro por causa disso, porque o dinheiro é bênção. O dinheiro é bênção. Diz que Deus é o dono do ouro e da prata. E com dinheiro se tem recurso para ajudar, para fazer projetos. Tudo que você faz. Quem coopera com a obra de Deus e o faz de coração, com certeza, o fará na confiabilidade de que esse recurso está sendo bem usado. Em qualquer coisa que você faz. Eu não sou contra fazer a obra e promover a obra, com certeza, com recursos financeiros. Mas para isso se terá que analisar se há transparência, se há bênção, se há direção do Espírito Santo e principalmente se há confiabilidade. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos hoje ter a graça e a virtude de, primeiro, reconhecer os nossos erros, porque alguma coisa erramos. Reconhecer os nossos erros, nos convertermos a cada dia ao Senhor, buscarmos a sã doutrina e, com certeza, nos afastarmos de tudo que isso aqui, desde a apostasia, de tudo que é esfriamento maligno, a perda da fé e tudo que é devassidão que está no meio da igreja. Nós precisamos estar alertas e precisamos estar diante do Eterno e buscando a face do Eterno. Busque o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não deixe de congregar, congregue, faz, isso é bíblico, faz a obra do Senhor, se envolve em projetos santos, coopere com quem realmente necessita, faz a obra, atenda as viúvas, atenda os órfãos, se junte para exaltar, para bendizer, para comungar de uma forma sadia, não se revolte, não se isole, mas faça isso segundo a palavra de Deus e segundo o verdadeiro Evangelho. Que o Eterno te abençoe, que o Senhor derrame bênção na sua vida, e tudo que se faça e façamos ser para a glória do nosso Eterno. Tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração. Até o próximo estudo.